Vamos escolher uma imagem para dar início às etapas de reprodução na forma de desenho. Alguns cuidados devem ser seguidos para um bom resultado final. A foto necessita ter bastante contraste, permitindo que seja possível traçar linhas sobre seus detalhes. Muitas vezes é necessário fazer uns ajustes, e para isso o Photoshop é excelente. Vamos selecionar uma foto antiga e com problemas de iluminação para vermos como o Photoshop nos auxilia na melhoria e interpretação dos detalhes. Se a imagem tiver áreas escuras ou muito claras, o primeiro procedimento é permitir uma boa visualização. No menu superior, entramos em Imagem, Ajustes e depois em Brilho, Contraste. Movendo-se as barras, é possível clarear ou escurecer a figura inteira. Com o auxílio do laço, podemos selecionar algumas partes, caso a falta de definição esteja restrita a uma pequena área. Lembre-se que para cancelar a delimitação do laço, é preciso habilitar outra ferramenta na barra lateral e clicar com o cursor sobre a imagem em produção. Outra maneira de evidenciarmos detalhes é através de ajustes de coloração. Na aba Imagem, no menu superior, são utilizados os ajustes para corrigir, alterar ou intensificar a coloração. Vibratilidade, matriz, saturação e equilíbrio de cores permitem ajustar as tonalidades de acordo com as necessidades, inclusive restaurando cores perdidas pela ação do tempo. O objetivo neste primeiro estágio de trabalho não é o de reproduzir a coloração original, mas sim de dar condições para que todas as escamas permaneçam visíveis para que possam ser desenhadas.
Uma vez finalizada e pronta para ser desenhada, é possível separar o objeto principal do restante da composição da figura. Se o objetivo, por exemplo, for reproduzir apenas a cabeça deste animal, podemos separá-lo do restante da imagem, utilizando o laço magnético ou o laço poligonal. O laço magnético se adere à linha de contraste, mas cliques no botão esquerdo ajudam na orientação do traçado. Para deslocar ou recortar o objeto, é preciso habilitar a ferramenta Mover, a única que executa estas funções. Agora vamos recortar e criar um novo documento somente com a parte selecionada. Vamos em Editar, Recortar, e depois em Arquivo e Novo. Uma janela se abre indicando que o documento será criado com as dimensões da imagem que está sendo transferida. Damos OK ou teclamos Enter. E para colar vamos em Editar e Colar. Fechamos a janela, que se refere ao modo de coloração original, e ela surge na tela. Antes de darmos continuidade, vamos entender de que forma a imagem é produzida no Photoshop e como podemos obter diferentes resultados em um único arquivo. Os arquivos são gravados em uma extensão denominada de PSD. Salvando o projeto desta forma, é possível convertê-lo em diversas outras extensões utilizadas para arquivos de imagem, entre eles JPEG, TIFF e PNG. Arquivos digitais de imagens normalmente são salvos de forma achatada, ou seja, apresentando uma única camada, como uma casa térrea que possui apenas um piso. Normalmente, antes de serem comprimidos, algumas camadas podem fazer parte da figura, correspondendo a cada segmento adicionado durante a construção. O Photoshop permite visualizar e mover individualmente cada camada, de modo que a mesma figura possa ser constantemente modificada. Uma imagem, ao ser aberta pelo Photoshop, exibe as informações sobre suas camadas na caixa de camadas, que fica à direita da tela. Essa caixa só é visível se na aba Janela, localizada no menu superior, a opção Camadas estiver habilitada. Quando uma figura é achatada, apenas o plano de fundo aparece listado, apresentando um olho no lado esquerdo e um cadeado no canto direito da miniatura.
O olho é um sinal de que a camada está visível, e o cadeado de que ela não pode ser modificada. Vamos desbloquear a imagem para poder editá-la. Ao se clicar 2 vezes sobre a miniatura, uma janela se abre, permitindo que ela seja renomeada. Ao fechá-la, a camada agora encontra-se sem o cadeado, indicando que pode ficar invisível caso seja desabilitada ao se clicar sobre o olho. Para visualizá-la novamente, basta clicar sobre o quadrado vazio. A tela reticulada que surge quando a imagem não está visível corresponde a um fundo com total transparência, sem nenhuma coloração. A ausência do cadeado indica também que esta passa a ser a primeira camada, como o primeiro andar de um prédio, onde a transparência é o piso térreo. Neste exemplo, temos um dado numerado composto por 5 camadas. Podemos observar cada uma desabilitando e habilitando seus respectivos ícones de visibilidade. As camadas estão listadas de acordo com seu posicionamento, novamente lembrando um edifício. A primeira camada de baixo para cima é a mais inferior e a primeira de cima para baixo é a mais elevada. O posicionamento pode ser alterado quando o cursor for colocado sobre a camada e arrastado para cima ou para baixo, mantendo-se o botão esquerdo pressionado. Veremos agora como manipular individualmente cada camada dentro do campo visual da imagem. Para se movimentar uma ou mais camadas, é preciso clicar o cursor primeiramente sobre a miniatura e depois no ícone Mover. Mantendo-se o botão esquerdo pressionado sobre a camada, é possível movê-la até mesmo para fora do campo visual. Enquanto a camada estiver selecionada, todas as ações das ferramentas irão atuar especificamente sobre ela.
Podemos alterar a camada clicando-se com o cursor sobre a miniatura. Uma outra forma, e muito mais ágil, é através da ferramenta Mover. Estando com a ferramenta Mover habilitada, é possível ver na ponta do cursor todas as camadas que estão sobrepostas abaixo dele quando se clica com o botão direito. Desta forma, podem ser rapidamente selecionadas. Esta operação só é executada pela ferramenta Mover. Para mover ou trabalhar com mais de uma camada simultaneamente, é preciso clicar com o cursor sobre cada uma, mantendo a tecla Ctrl pressionada. Uma vez juntas, podem ser agrupadas em uma única camada. Clicando-se com o botão direito sobre uma delas e selecionando Mesclar camadas. A nova camada herda o nome da que estava em último plano. Muitas vezes não é vantagem manter as diversas camadas ao se salvar um arquivo, pois seu tamanho aumentará significativamente. Dessa forma, podemos achatar a imagem, compactando todas as camadas em uma única não mais editável. No menu superior, vamos em Camadas e em Achatar imagem. Com esta operação, todas as eventuais partes transparentes da imagem tornam-se automaticamente brancas. Para salvar a imagem,
3 tipos de extensões são recomendados: JPEG, TIFF ou PNG. JPEG é o formato padrão mais utilizado, pois apresenta uma altíssima taxa de compressão, o que diminui sensivelmente o tamanho do arquivo. Arquivos salvos em JPEG ficam automaticamente achatados, apresentando apenas uma camada não mais editável. TIFF salva em alta qualidade, uma vez que utiliza compressão sem perdas. É necessário utilizar o TIFF desde o começo, pois abrir uma imagem em JPEG e salvá-la em TIFF não melhora a definição da imagem. Ao contrário do JPEG, pode ser salvo mantendo todas as camadas. Normalmente, uma janela aparece ao se salvar o arquivo, indicando que a imagem terá maior tamanho caso não seja achatada. PNG é o formato ideal para nossa finalidade, uma vez que apresenta compressão sem perdas, suporta fundo transparente e também permite animações. Para se salvar o arquivo, vamos em Arquivo no menu superior e em Salvar como. Selecionamos o formato e damos OK. Quando uma imagem contendo fundo transparente tem suas camadas achatadas ou salva em JPEG e TIFF, a região transparente torna-se automaticamente branca. E muitas vezes isso não é desejado. É possível dar transparência a uma área da imagem com auxílio da borracha mágica, que torna transparente uma coloração quando esta é clicada com a extremidade do cursor. Ao dar a transparência, o cadeado desaparece, desbloqueando a camada que agora pode ser movimentada. Para manter a transparência, é preciso salvar o arquivo como PNG. Caso contrário, o branco voltará.